Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Vamos ler um pouquinho o livro de Esther, na data de hoje. Vamos ler o livro de Esther. Esther. Introdução. Quando Ciro, o rei, em 1538 a.C., permitiu a volta dos judeus para sua terra, muitos aproveitaram a oportunidade. Para eles tinha terminado o cativeiro na Babilônia. No entanto, muitos continuaram vivendo em países distantes, onde a vida não era fácil e muitos eram os perigos. Não raras vezes os judeus foram perseguidos por aqueles que queriam acabar com eles. O livro de Esther foi escrito para mostrar que Deus protege o seu povo, animando assim os milhares de judeus que viviam espalhados pelo mundo. Além disso, o livro de Esther também foi escrito para contar como começou a festa do Purim. Essa festa, que é comemorada pelos judeus até hoje, não é uma festa religiosa prevista na lei de Moisés. Surgiu no tempo de Xerxes, rei da Pérsia, 486 a 465 a.C., e é a festa da vitória dos judeus contra seus inimigos. Conteúdo. O livro da história de Hadassa, isto é, Esther, a moça judia que se tornou rainha por causa de seu casamento com Xerxes, o rei da Pérsia. Amã, o primeiro-ministro do reino, queriam acabar com todos os judeus do reino, mas Esther e o seu primo Mordecai conseguiram derrotar o plano perverso de Amã, e ele acabou morrendo na forca que havia mandado construir para Mordecai. Para festejarem a sua vitória contra seus inimigos, os judeus começaram a comemorar a festa do Purim. O livro tem um tom vingativo, pois os judeus mataram sem dó e nem piedade quase 76 mil de seus inimigos. Nisso, o livro lembra alguns exemplos, Salmos 58, do 6 ao 11. O nome de Deus não aparece nesse livro, mas há pelo menos uma referência indireta no capítulo 4, onde está Esther 4,14 e também Esther 6,4. Mensagem. A mensagem principal deste livro é que o povo de Deus não pode ser destruído, nem mesmo pelos inimigos mais poderosos do mundo. Como disse a esposa de Amã, o primeiro-ministro da Pérsia, que planejava acabar com todos os judeus no reino, você já começou a perder a luta com Mordecai. Ele é judeu e você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. A passagem mais conhecida do livro é 4,14, onde Mordecai diz a Esther: talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Autor e data. Não se sabe quem escreveu esse livro. Em todo caso, deve ter sido judeu que conhecia bem a situação e os costumes do Império Persa. A data mais provável é por volta de 350 a.C.
A rainha Vasti desafia o rei Xerxes. A história de Esther começa na corte de Xerxes, rei da Pérsia, o senhor absoluto do maior império do mundo. No fim de um banquete que durou 6 meses, ele mandou chamar Vasti, a rainha, para que todos seus hóspedes vissem como ela era bela. Ela desafiou o rei e recusou, coisa inédita e intolerável. Foi no tempo que Xerxes era rei da Pérsia, a capital era Suzã, e o reino se dividia em 127 províncias, que iam desde a Índia até a Etiópia. No terceiro ano de seu reinado, o rei deu um banquete para que todos os seus oficiais e servidores estavam presentes, também os chefes dos exércitos da Pérsia e da Média, e os governadores e a gente da nobreza das províncias. Durante 6 meses, Xerxes exibiu a todos as riquezas de seu reino e o luxo e o esplendor de sua corte. Depois de 6 meses, o rei ofereceu nos jardins do palácio um banquete para todos os moradores de Suzã, tanto os ricos como os pobres. A festa durou uma semana. O pátio estava todo enfeitado com cortinas de algodão, brancas e azuis, amarradas com cordões de fino linho vermelho, que estavam presos por argolas de prata à coluna de mármore. O piso era feito de ladrilhos azuis, de mármore branco, de madrepérola e de pedras preciosas. Nesse pátio havia sofás e de prata. Os convidados tomavam as bebidas em copos de ouro, todos eles diferentes um dos outros, e o rei mandou que seu vinho fosse servido à vontade. Todos podiam beber quanto quisessem. O rei havia ordenado aos empregados do palácio que servissem todos os hóspedes quanto vinho eles quisessem. A rainha Vasti também ofereceu no Palácio Real um banquete para todas as mulheres dos convidados. No 7º dia de banquete, o rei já estava bebido, já havia bebido bastante vinho e estava muito alegre. Aí ele mandou chamar os 7 eunucos que eram os seus servidores particulares. Eles se chamavam Neumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vasti e que ela viesse com a coroa de rainha na cabeça. Ela era muito bonita, e o rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem a sua beleza. Mas a rainha não atendeu à ordem do rei, e por isso ele ficou furioso. Antes de tomar qualquer decisão, o rei consultava os entendidos em questões da lei e de costumes. Portanto, mandou chamar os conselheiros em quem ele tinha mais confiança, isto é, Carcena, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Estes eram os 7 ministros da Pérsia e da Média, que ocupavam as mais altas posições no reino e serviram como conselheiros íntimos do rei. Ele perguntou: Eu, o rei Xerxes, mandei por meio dos meus servidores uma ordem, a rainha Vasti, mas ela não obedeceu. De acordo com o rei, o que deve ser feito? E aí Memucã disse ao rei e aos seus ministros: O que a rainha fez é uma ofensa não somente contra o Senhor e os seus ministros, mas também contra os homens de toda a província do reino. Pois quando em todo o reino as mulheres souberem do que a rainha fez, elas iam desprezar os seus maridos e vão dizer: o rei Xerxes mandou buscar a rainha Vasti e ela não foi. Hoje mesmo, continuou Memucã, as mulheres das altas autoridades da Pérsia e da Média vão saber do que a rainha Vasti fez
e vão contar aos seus maridos. E por toda parte as mulheres não respeitarão seus maridos, e os maridos ficarão zangados com suas mulheres. Portanto, se for de sua vontade, ó rei, assine um decreto proibindo a rainha Vasti de aparecer na presença do Senhor, e mande escrever isso nos livros das leis da Pérsia e da Média, para que nunca possa ser anulada. Depois arranje uma mulher que seja melhor do que Vasti, para ser rainha no lugar dela. Quando a ordem do rei foi anunciada por todo este enorme reino, então todas as mulheres tratarão com respeito os seus maridos, sejam ricos ou pobres. O rei e seus ministros gostaram da ideia e ele fez o que Memucã tinha sugerido. Ele enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada carta na língua e na escrita de cada província, de cada povo. Mandou que todo marido fosse chefe de sua casa e que tivesse sempre a última palavra. Esther é feita rainha. Agora entram em cena Esther, a moça judia, e o seu primo Mordecai. Mordecai ou Mardoqueu. Os dois vão salvar o povo judeu que morava no Império Persa da destruição planejada por Amã, primeiro-ministro do rei Xerxes. Mais tarde, a raiva do rei já havia passado, mas mesmo assim ele continuava a pensar no que Vasti havia feito e no decreto que ele havia assinado contra ela. Aí alguns de seus servidores mais íntimos lhe disseram: ó rei, mande buscar as mais lindas virgens do reino. Escolha funcionários em todas as províncias. Escolha funcionário em todas as províncias e ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém aqui em Suzã, a capital Egai. O eunuco responsável Egai, a capital. Egai, o eunuco responsável pelo harém real, tomará conta delas e fará com que elas recebam tratamento de beleza. E então, ó rei, que a moça que mais lhe agradar seja a rainha no lugar de Vasti. O rei gostou da ideia e fez com que lhe sugeriram, fez o que lhe sugeriram. Em Suzã morava um judeu chamado Mordecai, filho de Jair e descendente de Simei e de Quis, da tribo de Benjamim. Filho de Jair, descendente de Simei e de Quis, da tribo de Benjamim. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia levou de Jerusalém como prisioneiro o rei Joaquim de Judá, Mordecai esteve entre os prisioneiros que foram levados com Joaquim. Mordecai levou consigo sua prima Adassa, isto é, Esther, uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido e Mordecai havia adotado a menina e a tinha criado como se ela fosse sua filha. Uma moça bonita, Esther, uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido e Mordecai havia adotado a menina e tinha criado como se ela fosse sua filha. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregues aos cuidados de Egai, o chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era Esther, e Gai gostou dela. E ela conquistou a simpatia dele. Imediatamente ele começou a providenciar para ela
o tratamento de beleza e comida especial. Arranjou 7 das melhores empregadas do palácio para cuidar dela e colocou Esther e as empregadas nos melhores quartos do harém. Esther fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse nada a ninguém a respeito de sua raça e dos seus parentes. Todos os dias Mordecai passeava em frente ao pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Tratamento de beleza das moças durava 1 ano. Durante 6 meses eram usados perfumes de mirra. No resto do ano, outros perfumes e produtos de beleza. Terminado o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. Quando chegava a sua vez de ir do harém até o palácio, cada moça tinha o direito de levar tudo o que quisesse. À tarde ela ia ao palácio e na manhã seguinte ia para outro harém e era entregue aos cuidados de Sasgás, o eunuco responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltará a se encontrar com o rei, a não ser que ele gostasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Chegou a vez de Esther, filha de Abiail e prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos e os que conheciam. Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Hegai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes no mês de Tebete, o 10º mês do 7º ano do seu reinado. Ele gostou dela mais do que qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele, como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou coroa na cabeça dela e fez rainha no lugar de Vaste. Depois ele deu um grande banquete em honra de Esther e convidou todos os oficiais servidores. Ele decretou que aquele dia fosse feriado no reino inteiro e distribuiu presentes que só um rei poderia oferecer. Mordecai salva a vida do rei. Mordecai ficou sabendo um plano para matar Xerxes e salvou a vida do rei. Só lembrando, pessoal, Xerxes é a mesma coisa que Xerxes é a mesma coisa que Assuero. Assuero, Xerxes. Os dois são reis, são a mesma pessoa, tá? A mesma pessoa. Durante o tempo em que as moças estavam sendo transferidas para outro harém, Mordecai tinha sido nomeado pelo rei para ocupar o cargo no governo. Seguindo o conselho de Mordecai, Esther não tinha dito a ninguém que era judia. Ela continuava a obedecer Mordecai como tinha feito nos tempos de menina, quando ele a estava criando. Naqueles dias, Mordecai, fazendo o seu serviço pelo palácio, ficou sabendo que Bigtá e Teres, 2 eunucos que eram guardas do palácio, estavam zangados com o rei e planejavam matá-lo. Aí Mordecai contou isso à rainha Esther e ela disse ao rei o que Mordecai havia descoberto. Houve uma investigação e descobriu que era verdade. Então os 2 eunucos foram enforcados e o rei ordenou que fosse registrado um relatório sobre isso no livro em que se escrevia a história do reino. Amã faz planos para acabar com os judeus. Agora entra em cena o Amalequita, Amã, inimigo mortal dos judeus. Ele fez planos para acabar com todos os judeus do reino Xerxes. Depois disso, o rei Xerxes colocou um homem chamado Amã no primeiro cargo, no cargo de ministro. Amã era filho de Amedata
e descendente de Agag. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Amã, em sinal de respeito. E todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mordecai. Eles não se curvavam, nem se ajoelhavam. Aí os outros funcionários perguntavam a Mordecai por que ele não obedecia à ordem do rei. Todos os dias eles insistiam com ele para que obedecesse, mas não adiantava. Ele explicava que não obedecia porque era judeu. Então eles foram contar isso a Amã para ver se Mordecai continuava a desobedecer a ordem do rei. Amã ficou furioso quando viu que Mordecai não se ajoelhava em honra dele, e quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Amã achou que não bastava matar somente Mordecai. Ele fez planos para matar também todos os judeus que havia no reino de Xerxes. No ano 12 do reinado de Xerxes, no primeiro mês, o mês de Nissan, Amã ordenou que tirassem a sorte. Chamava-se isso de Purim, para decidir o dia e o mês que os judeus seriam mortos. Foi sorteado o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Amã foi e disse ao rei: por todas as províncias do reino está espalhado um povo que segue leis diferentes das leis dos outros povos. O pior, ó rei, é que eles não obedecem às suas ordens, e por isso não convém que o Senhor tolere que eles continuem agindo assim. Se o Senhor quiser, assine um decreto ordenando que eles sejam mortos, e eu prometo depositar nos cofres reais 342 mil quilos de prata para pagar as despesas do governo. O rei tirou o seu anel sinete, que servia para carimbar as suas ordens, e deu a Amã, filho de Amedata, e descendente de Agag, o inimigo dos judeus. E o rei lhe disse: fique com o seu dinheiro, e essa gente eu entrego nas suas mãos. Faça com eles o que quiser. No dia 13 do primeiro mês, Amã mandou chamar o secretário dos palácios, editou a ordem. Ele ordenou que fosse traduzida para todas as línguas faladas no reino, e que cada tradução seguisse a escrita usada em cada província. A ordem devia ser enviada a todos os representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes de vários povos. Ela foi escrita em nome do rei, carimbada com o seu anel sinete, e levada por mensageiros a todas as províncias do reino. A ordem era matar todos os judeus num só dia, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, que todos os judeus fossem, todos os moços e velhos, as mulheres e as crianças. E a ordem mandava também que todos os bens dos judeus ficassem para o governo. Em cada província deveria ser feita uma leitura em público dessa ordem, a fim de que, quando chegassem o dia marcado, todos estivessem prontos. O rei deu a ordem, e os mensageiros foram depressa a todas as províncias, e em Suzã, a capital, a ordem foi lida em público. O rei e Amã se assentaram para saber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade. Mordecai pede ajuda a Esther. Se o rei não mudasse de ideia, todos os judeus do Império Persa seriam mortos, e a única pessoa capaz de fazer o rei mudar de ideia era Esther, a judia. Quando Mordecai soube de tudo isso, rasgou a roupa em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, pôs cinza na cabeça e saiu pela cidade chorando e gritando. Quando chegou à entrada do palácio, ele não entrou,
pois quem estivesse vestido daquela maneira não poderia entrar. E em todas as províncias, em todos os lugares onde foi lida a ordem do rei, os judeus começavam a chorar em voz alta. Eles se lamentaram, choraram e jejuaram, e muitos deles vestiram roupas feitas de pano grosseiro e deitaram sobre cinzas. Esther ficou muito aflita quando as suas empregadas e os seus eunucos lhe contaram o que havia acontecido. Ela mandou roupas para Mordecai vestir, mas ele não quis. Então ela mandou chamar Ataque, um dos eunucos do palácio, que tinha sido escolhido para atendê-la. E a ordem que ele fosse falar com Mordecai para saber o que estava acontecendo e qual era a razão de tudo aquilo. Ataque foi procurar Mordecai na praça. Ataque foi procurar Mordecai na praça que havia em frente ao palácio. E Mordecai contou tudo o que tinha acontecido com ele. Disse também a quantia exata que Amã tinha prometido depositar nos cofres do rei como pagamento pela contribuição de todos os judeus. Mordecai entregou a Ataque uma cópia do decreto que havia sido lido por toda a cidade de Suzã, ordenando que os judeus fossem mortos. E Mordecai pediu a Ataque que levasse a cópia a Esther, explicando tudo direito, e pedisse a ela que fosse falar com o rei e insistisse que ele tivesse piedade do povo dela. Ataque fez com que Mordecai tinha pedido. Esther mandou Ataque entregar a seguinte resposta a Mordecai: é do conhecimento de todo, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no palácio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é esta: quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para essa pessoa. E já faz um mês que o rei não me manda chamar. Quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que por morar no palácio só você entre todos os judeus escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda aos judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai mandou o seguinte recado para ela. Esther mandou Ataque então a seguinte resposta para Mordecai: é do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é esta: quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para essa pessoa. E já faz um mês que o rei não me manda chamar. Quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que por morar no palácio só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, o do céu virão o socorro e a ajuda dos judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá, e a família de seu pai desaparecerá.
Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Esther enviou Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Aí Mordecai foi e fez tudo o que Esther havia mandado. Esther convida o rei Amã para um banquete. Com muita esperteza, Esther fez seu plano para levar o rei a mudar de ideia. Ela criou um suspense para garantir que o rei fosse ouvir o pedido que ela tinha a fazer. No terceiro dia de jejum, Esther se vestiu com as suas roupas de rainha e foi e ficou esperando no pátio de dentro do palácio, em frente do salão nobre do rei. Ele estava lá dentro, sentado no trono, que ficava em frente da porta do pátio. E quando ele viu a rainha Esther esperando lá fora no pátio, teve boa vontade para com ela, estendeu-lhe o cetro de ouro. Esther entrou, chegou perto dele e tocou a ponta do cetro. E o rei perguntou: o que está acontecendo, rainha Esther? O que você deseja? Peça o que quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Esther estendeu: se for do seu agrado, eu gostaria de convidar o Senhor e Amã para um banquete que estou preparando hoje para o Senhor. Aí o rei ordenou: digam a Amã que venham depressa, para que nós aceitemos o convite de Esther. Assim o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Quando estava bebendo o vinho, o rei perguntou a Esther: qual é o seu pedido? Peça o que quiser, que até que eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Esther respondeu: é o seguinte: se eu puder me valer da vontade do rei, e se for do seu agrado atender o meu pedido, gostaria de convidar o Senhor e o Amã para um outro banquete que eu vou preparar amanhã para os dois. Aí lhe direi o que quero. O plano de Amã contra Mordecai. E Amã estava feliz da vida, e a única coisa que incomodava era a falta de respeito de Mordecai. Assim, por sugestão de sua mulher e de seus amigos, decidiu que Mordecai seria enforcado. Amã saiu. Assim, por sugestão de sua mulher e seus amigos, decidiu que Mordecai seria enforcado. Amã saiu do banquete alegre e feliz da vida. Porém, quando chegou perto da entrada do palácio, ele encontrou Mordecai ali e ficou furioso, porque Mordecai não se curvou diante dele, nem fez qualquer outro sinal de respeito, mas ele se controlou e voltou para casa. Então mandou chamar os amigos e pediu que Zeres, a sua mulher, também viesse. Amã começou a falar de sua riqueza, do número de filhos que tinha, das promoções que havia recebido do rei e de como agora ocupava a mais alta